Bom dia a todos que nos acompanham em mais esse seminário do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA USP, todos que estão aqui conosco no Anfiteatro da Engenharia de Produção da Poli, e também quem nos acompanha. Conosco a questão do futuro da engenharia e o ITA, o reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, o senhor Reginaldo dos Santos, que é tenente brigadeiro do ar da Reserva da Força Aérea Brasileira. O brigadeiro Reginaldo ele é formado pelo próprio ITA em 1970, onde ele recebeu a menção honrosa Summa Cum Laude, que é a laurea máxima concedida pelo Instituto, e posteriormente a isso, ele obteve o título de mestre e também de doutor em ótica aplicada pela Purdue University dos Estados Unidos. O brigadeiro Reginaldo ele foi diretor do Centro Técnico Aeroespacial entre 95 e 99, onde anteriormente ele também atuou como chefe da Divisão de Estudos Avançados do Instituto de Atividades Espaciais e diretor do Instituto de Estudos Avançados. Além disso, ele foi vice-diretor e diretor-geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento do Comando da Aeronáutica, e no período de 2003 a 2005, ele atuou como conselheiro militar do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Então, eu vou passar a palavra ao brigadeiro Reginaldo, que, como sempre, fará uma apresentação inicial entre 30 e 40 minutos, a qual se segue um debate, e para quem estiver nos acompanhando pela internet, pode nos enviar questões pelo Twitter, através do endereço OIC_Inovacão, ou pelo e-mail oicusp@gmail.com. Nós lembramos sempre que quem tiver interesse em mandar questões pela internet, é interessante que faça isso ainda antes do início do debate, porque às vezes a gente tem um tempo em conseguir receber essas questões aqui, essas questões chegarem até a gente, e tem acontecido de às vezes chegarem questões depois do encerramento do debate já, e a gente perde essa oportunidade de discussão. Então, com a palavra, o brigadeiro Reginaldo. Muito obrigada. Inicialmente eu queria agradecer aos coordenadores desse ciclo de palestras pelo convite a mim feito. E o tema que me foi proposto inicialmente foi o ITA e o futuro da atividade de engenharia. Eu achei um tema muito extenso, muito amplo, e que talvez eu não tivesse nem formação para adentrar esse tema em muita profundidade. E eu, pensando bem sobre o tema, eu resolvi mudar um pouquinho o enfoque. Eu colocaria como atividade de engenharia no Brasil, de uma maneira mais geral, também geral, e a experiência do ITA. Eu acho que a gente gostaria de conhecer, talvez, muito mais a experiência do ITA nesses 61 anos de existência da escola. Bem, mas eu começaria lembrando a todos um trabalho feito e divulgado ano passado sobre a formação, ou diria mais ainda, a experiência do Brasil na formação de engenheiros e as necessidades de engenheiros nesses próximos anos. Um trabalho foi coordenado pela CNI e foi verificado com certa clareza que o número de engenheiros ou de candidatos à engenharia, eu diria, que adentram as escolas de engenharia nesse país, fica no entorno de 300 mil. Desses 300 mil, apenas 10 ou 30 mil, 10% desse total, conseguem concluir o curso. E, em cima de tudo isso, se verifica que desses 30 mil, no entorno de 7, 8, digamos até 10 mil engenheiros têm uma boa formação. E a CNI mostra claramente, ou tentou mostrar claramente para todos, que o esforço que precisa ser feito para a formação de engenheiros no país, para os próximos anos, tem que ser enorme, porque as necessidades vão... Ele apontou, eu acho que o estudo apontou para o ano de 2012, no entorno de 120 a 150 mil engenheiros. Então isso traz
evidentemente, para as escolas de engenharia, uma certa preocupação. Até mesmo uma preocupação, porque recentemente, na própria Folha de São Paulo, foi publicado um artigo que mostra claramente que a produção de doutores em ciência e engenharia no país precisa melhorar muito, precisa melhorar em termos quantitativos. Até o próprio Brito Cruz tem uma certa passagem já há algum tempo, e nesse trabalho, nessa reportagem, é muito apontado percepções dele sobre a formação de engenheiros ou de cientistas ou pessoas relacionadas com a área de engenharia que, queiramos ou não queiramos, serão no futuro responsáveis pelo grande desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil. Então, há necessidade de um enfoque muito grande. Então, dentro desse contexto todo, é que eu quero mostrar qual tem sido a contribuição do ITA. Porque a gente sente que, nesses 60 anos de existência da instituição, algumas particularidades foram colocadas dentro do modelo do ITA, que talvez, e nós vamos passar por algumas delas aqui, talvez tenham sido ou sejam responsáveis pela contribuição que o ITA tem dado à sociedade brasileira nesses últimos anos. Bom, então meu tema mudou um pouquinho. Está aí o emblema nosso do ITA, ele existe já há muitos anos, esse é nosso símbolo, e eu vou seguir um roteiro que está colocado aí. Parece extenso, parece que nós vamos aqui ficar umas 2 horas conversando. Não, mas ele vai ser rápido. Eu vou procurar fazê-lo de maneira rápida e bem sistemática. Bom, com relação ao histórico, algumas coisas precisam ser lembradas aí. O ITA foi concebido em função de uma necessidade que existia no país à época. No final da Segunda Guerra, o Brasil não fabricava, não produzia nem arados, bicicletas muito menos. As bicicletas que os alunos do ITA usavam à época eram bicicletas importadas. E o Brigadeiro Montenegro, que era o líder desse grupo, que está colocado aqui e aqui também, ele imaginou em montar uma escola de engenharia dentro de um contexto mais amplo, com um centro de pesquisa, que pudesse dar sustentação a uma possível indústria aeronáutica no país. Mas sem esquecer que o país já foi bastante forte na sua visão de produção de aeronaves, tendo como instituição de pesquisa por trás dos projetos do passado o próprio IPT aqui em São Paulo, que foi a primeira grande instituição de pesquisa que trabalhou em aeronáutica nesse país. Mas, durante a guerra e após a guerra, essas empresas que existiam todas naquela época foram desaparecendo. Por várias razões. Uma das razões que elas desapareceram foi que, seguindo a época, logo depois da guerra, um movimento liberal ou neoliberal, as importações foram ampliadas, os americanos precisavam entregar suas aeronaves para outros países, exportar os seus excessos de guerra, e inundaram o mercado brasileiro, inundaram a Força Aérea e a aviação civil brasileira com seus aviões a preços apenas simbólicos. Resultado, matou a iniciativa da indústria aeronáutica no Brasil, e aí surge a figura do Montenegro. Tem toda uma história por trás disso. Em 1945 foi aprovado um plano que foi elaborado pelo professor Smith, que foi, à época, chefe da divisão de aeronáutica do MIT. Foi ele que veio aqui para o Brasil, elaborou junto com o Montenegro um projeto que previa uma instituição grande de ciência e tecnologia com uma escola dando sustentação. Nasceria primeiro a escola e depois, à medida que as pessoas fossem se formando, surgiriam os outros institutos e laboratórios. Bom, 1945 foi o plano aprovado, e em 1946, logo em janeiro, foi criada uma comissão de organização e o projeto começou. Em 1947, as obras já estavam sendo realizadas,
tem um canteiro de obras embaixo, na parte de baixo, na parte de cima, algumas obras do ITA. Tá mais algumas obras. As primeiras turmas chegando, essa turma chegou saindo do Rio de Janeiro, no avião da FAB, e chegando em São José dos Campos. Não existia absolutamente nada. A cidade era uma cidade, uma instância climática de tuberculose, tratamento de tuberculose, e na realidade eu sempre digo de tuberculosos pobres, porque os ricos iam para Campos do Jordão. Então era essa a cidade que nós encontramos, o ITA encontrou em 1950. Em 54, surgiu essa única instituição no nível instituto da aeronáutica criado por lei. Então vejam bem que lei inteligente. Essa é uma lei de 5 de janeiro de 54 e que nós consideramos a lei de criação do ITA. Ela é uma lei de 4 artigos e que o último artigo apenas fala sobre a entrada em vigor da lei, mas ela contém tudo ainda hoje. Lógico que o foco não é mais somente aeronáutica, ela foi ampliado para espaço também. Mas uma coisa se observa logo de saída. Essa foi uma instituição com um objetivo específico. Não era uma universidade que estava nascendo ali, mas uma instituição com um objetivo claro, que era o setor aeronáutico. E dentro do ITA, como é ensino e educação, duas questões, 2 pontos interessantes que vale sempre a pena a gente mencionar. O ITA não é uma escola simplesmente voltada para o ensino, é uma escola também que trabalha fortemente na educação dos garotos. Eles vão para o CTA, para São José dos Campos, são internados, passam 5 anos internados. Então nós temos que fazer alguma forma, temos que ter de alguma forma meios de contribuir para a formação do cidadão. E a escola se propõe a isso também. Tanto com cursos na área de humanidades, como com o relacionamento pessoal entre o professor e o aluno. Já se previa naquela época pós-graduação e doutorado. Nós estávamos falando em 54. Né? Bom, uma coisa absurda, nos dias de hoje, os 4 primeiros reitores do ITA foram americanos. Esse primeiro, de 46 a 51, o professor Smith, foi o responsável pelo plano de criação do CTA. E o primeiro reitor brasileiro, aqui da USP, ele foi aluno daqui da USP, foi o professor Marco Antônio Guglielmo Cecchini, foi de 60 a 65. Tem algumas particularidades dele, que a pós-graduação em engenharia, nós vamos mencionar, é bom a gente lembrar disso, a pós-graduação em engenharia neste país nasceu no ITA e liderada pelo professor Cecchini. Nós estamos falando de engenharia. Missão do ITA. É uma missão muito bem hoje, né? Evidentemente que hoje nós estamos atuando na área espacial, mas é voltada para o campo aeroespacial. E a visão que a gente tem do ITA internamente é que devemos sempre manter nacionalmente e expandir internacionalmente o reconhecimento do ITA como referência no ensino, pesquisa e extensão na área, novamente, científico-tecnológica aeroespacial. É o nosso foco. Aeronáutica e espaço. Os valores são coisas bastante interessantes. O ITA, como instituição de educação e ensino superior, valoriza a prática da disciplina consciente. Talvez algumas pessoas não tenham tido a oportunidade de conhecer o que significa para nós itianos disciplina consciente. Lá não existe código de honra. Essa prática de disciplina consciente vem desde a criação do ITA e se é preservada até hoje. O que é que significa isso? Significa que as provas são realizadas sem a presença de professores, são dadas para fazer nos apartamentos, dentro da maior confiança e sempre, lógico, tem um problema ou outro. Mas os problemas que surgem das pessoas que não se ajustam ao modelo do ITA, é fácil de entender. Elas são eliminadas pelos próprios alunos. A escola participa um pouco, porque hoje você tem que se resguardar com a legislação. Mas eles são todos aquele aluno que é apanhado, que é forçado por alguma razão a não seguir a disciplina consciente, ele é simplesmente eliminado da escola. Eu cito um exemplo de uma turma
a turma de 1956, que teve um problema desse, essa turma pediu o desligamento e que fossem apagados dos assentamentos da escola a presença desse aluno lá, do rigor com que é adotada a questão da disciplina consciente. Ética profissional, postura crítica, responsabilidade social, é algo que nos deixa muito satisfeito, essa questão da participação do iteano na comunidade, inicialmente da região do Vale, com programas sociais. Eles doam o seu tempo, que não tem muito, evidentemente, mas que doam o tempo à comunidade. Né? Tem um curso que é um vestibularzinho, que é um vestida, que tem tido uma proporção enorme de aprovação dentro de São Paulo, nas escolas federais aqui de São Paulo. A aprovação vai em torno de 60%, de pessoal treinado e são garotos carentes, de famílias pobres, que são treinados lá dentro de uma espécie de uma escolinha que eles montaram na cidade. E doando o seu tempo. Não tem absolutamente nenhum interesse mesquinho por trás disso, simplesmente doando o tempo e vendo a população no seu entorno crescer. Esses são valores do ITA. A organização, só para que tomem conhecimento, o ITA está dentro do DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que está ligado diretamente ao comandante da aeronáutica. E o ITA é um dos institutos do DCTA. Antes era CTA, hoje DCTA. Está aí o Instituto esse IPEV é o Instituto de Formação de Pilotos de Prova. O IAE é Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IFI é Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, o ITA, o Instituto de Estudos Avançados, que é o IAV, e mais duas outras organizações de apoio. Também está ligado ao diretor do DCTA, o Centro de Lançamento de Alcântara e o Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, dentro do programa espacial, obviamente. E a estrutura interna é uma estrutura bem semelhante à reitoria. Temos o Conselho da Reitoria, uma congregação, gabinete, 4 pró-reitorias e as divisões de ensino embaixo. São 6 divisões de ensino, uma divisão de estudos fundamentais, uma divisão de engenharia aeronáutica, uma de engenharia eletrônica, uma engenharia mecânica aeronáutica, uma engenharia de civil aeronáutica e uma engenharia de computação. São as divisões, todas essas divisões, são os programas, são voltados para o setor aeronáutico e espacial. O processo seletivo nosso, talvez seja interessante que a gente tome conhecimento, o vestibular nosso é nacional, não é um vestibular localizado em São Paulo, ele é realizado atualmente em 24 cidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Só ele tem amplo exatamente para permitir que pessoas de outras regiões possam entrar no ITA. E para a curiosidade nossa aqui, a cidade que mais tem colocado itianos atualmente é Fortaleza, no Ceará. É um número bastante expressivo, né? Eu me lembro que até me surpreendeu. Passou por São José dos Campos o diretor de uma das escolas, um dos cursinhos de Fortaleza, e ele me chamou para almoçar com os itianos oriundos, os alunos do ITA oriundos do cursinho dele. Eram mais de 100. Então, numa escola que tem 600 alunos. É bastante expressivo o número. Um ponto interessante que a gente costuma mostrar em relação ao concurso de admissão. Nós apanhamos alguns anos, a partir de 2004, para a gente ter uma ideia do número de inscritos, né? E o número de aprovados, a gente vai ver gráfico disso só para ter uma ideia, e o número de matriculados. A nossa escola abre anualmente no entorno de 120 vagas, e o número de candidatos está aí. Vamos ver isso aí num gráfico. O primeiro gráfico é a quantidade de candidatos inscritos no vestibular. Tá ali, a gente mostrou ali, variou desde perto 8.000 até 5.500, mas dá uma média aí de 6.500, 7.000 candidatos anualmente. E a quantidade de alunos aprovados no vestibular. Tem o gráfico de cima. Os aprovados, dá no entorno
aí varia entre 300 e 500, a gente estima isso aí no entorno dos 400 e poucos, aprovados no vestibular. E embaixo a figurinha, a curva embaixo, representa apenas os matriculados, que caiu em torno de 120. Mas vejamos isso aí um pouquinho melhor ainda. Vamos ver a percentagem, em termos percentuais, porque representa um pouquinho mais. Aprovados, o percentual varia lá de 3% até 7%, 8%, mas chegou a 10%. Na realidade, 7% em média dos inscritos no vestibular são aprovados. O número é muito pequeno, né? E desses 7%, desse total também, 2% dos inscritos no vestibular são matriculados. Apenas 2%. E no gráfico de baixo a gente vê que dos aprovados, 28% dos aprovados do vestibular são matriculados apenas. Isso significa que a gente tem ainda uma massa excepcional que a gente poderia ainda trazer para a escola e dar uma boa formação para eles. 30% somente dos aprovados são chamados, são convocados para o curso. Então, em outras palavras, a seleção é muito rigorosa. Mas mesmo sendo muito rigorosa, nós ainda dispomos ali de uma massa boa para, se a gente quiser ampliar a escola, como a gente vai ver daqui para frente, a gente ampliar. Bom, e os cursos? Para se ter uma ideia, nós temos hoje 6 cursos. É o curso de Engenharia Aeronáutica, tá, as áreas que atua a aeronáutica ali, eletrônica. A Engenharia Aeronáutica foi o primeiro curso, obviamente. Logo em seguida veio eletrônica, depois mecânica aeronáutica, civil aeronáutica, que ele chamava-se no passado infraestrutura aeronáutica, computação e agora a engenharia aeroespacial, que é o mais recente. A engenharia aeroespacial, nós achávamos, pelo menos eu particularmente, entendia que havia necessidade da formação de recursos humanos específicos e com formação forte na área espacial, porque nós entendemos que o que o ITA fez no que diz respeito à aeronáutica deu certo, mas na parte espacial não foi atacado o problema fortemente. E a gente entendeu que a engenharia aeronáutica decolou no país, a engenharia espacial ainda há necessidade de uma certa participação e contribuição, não só do ITA, mas de várias outras escolas, mas em especial o ITA, em função da proximidade com o INPE e com o próprio CTA. E uma outra particularidade do ITA é que o curso de graduação ele tem 2 partes independentes. É o curso fundamental e o curso profissional. O curso fundamental ele é fortemente, são 2 anos de curso fundamental e fortemente nas áreas de matemática, física, química e humanidades. Esse também a gente considera um dos diferenciais do ITA em relação a outras escolas de engenharia. A matemática física, principalmente matemática física, química nem tanto, apesar de química ser o curso mais extenso que existe dentro da engenharia, mas matemática e física nós temos consciência de que o ITano interrompeu o curso no 2º ano, pode receber um bacharelado em matemática e física sem nenhuma dificuldade, porque a abrangência é muito grande da matemática e da física no ITA. Então, a preparação para o engenheiro é muito forte. Olhem, depois façam uma comparação com o processo ou o protocolo, o que chama aí fora de Bolonha. Vejam, isso aqui é praticado desde 50, e Bolonha nasceu há alguns anos atrás. Bom, pós-graduação, nós temos 4 áreas de pós-graduação, apesar da escola ser forte, muito forte, né, na área de graduação, nós temos uma pós-graduação que avança fortemente. Nós temos já um curso com nota 6 da CAPES e os outros 3 cursos com 4. Já foi 5 em engenharia eletrônica, esse ano caiu um pouquinho, mas a gente não tem muita preocupação. Temos sim preocupação grande em ter uma pós-graduação forte, mas ela não pode ser competitiva. Essa escola, nós vamos ver mais tarde, ela tem 180 docentes. Não tem 18 mil, não. É 180 docentes. Então não pode ser uma coisa absurda, né? Mas já vimos que o ano passado, por exemplo, a produtividade do nosso pessoal
foi a melhor do país. Então, não é tão ruim assim. É uma pós-graduação razoável. Também temos um programa de pós-graduação em aplicações operacionais, que esse é voltado mais para a área militar. Dentro das áreas que estão colocadas, guerra eletrônica, comando e controle, análise operacional. É um curso integrado. Né? Na realidade, esse é um programa virtual. Que se encaixa dentro dos programas oficiais aprovados pela CAPES. Mas tem produzido bons resultados esse programa também, para o setor militar. Como eu tenho dito desde o começo, a escola é pequena. A escola, desde 1950, formou 5.500 engenheiros. E desse pacote todo, 17% militares, que dá em torno de 930 militares. Quer dizer que é uma escola realmente muito pequena, comparada com as grandes escolas do país. Uma questão relevante, que também me surpreendeu, que foi um trabalho feito recentemente, foi em relação à evasão. Até mesmo esse trabalho foi feito em função dessa evasão de 90% apontada pelo trabalho que foi publicado na Folha de São Paulo, mas foi um trabalho financiado, conduzido pela CNI. Veja bem, nós temos ali uma coluna de matriculados e uma coluna de formados. É da mesma turma. Naquele ano de 97, entraram 102, 5 anos depois, dessa turma de 112, 95 se formaram. O conceito é esse. Então a gente vê que essa evasão dá em média 11%. Façam as contas em outras escolas para ver. E veja bem, essa escola não é muito fácil de se manter lá dentro, não. Ela é bastante rigorosa em termos de cobrança dos alunos. Mas a evasão média dá no entorno de 11%, é muito baixa, realmente é muito baixa. E onde é que estão esses engenheiros? Nós fizemos uma pesquisa rápida, que não dá, porque a escola não mantém esse controle, deveria manter. Nós estamos preocupados com isso e até pensando em montar um escritório só para acompanhamento dos itianos. Mas até a turma de 2009, como nós formamos ali 5.540, a gente sente que, tirando esse grupo de não terem registrado no nosso levantamento o local de trabalho, ou onde é que eles estão em termos de trabalho, a gente vê que nas empresas do setor aeroespacial, um relativo bom número de pessoas foram para lá. Uma questão que a gente sempre, eu tenho a impressão que aqui na Poli é muito comum se perguntar também muito, é a evasão para os bancos. Não foi tão grande assim. 129, digamos 130 em 5.540 não é tão grande assim. E tem uma coisa, eu ouso dizer que essa migração para os bancos, principalmente dos itianos, foi benéfica para o país. Hoje eles migraram, a grande maioria deles, para a área de TI. E o Brasil hoje é um dos países mais envolvidos em matéria de automação bancária. É uma pequena contribuição, certamente, que foi dada para esse grupo. Não é? Então, tá aí temos 318 no exterior, foi um último levantamento. A maioria desse pessoal está nos Estados Unidos, mas está aí, está um balanceamento aí do que tem ocorrido com os itianos nesses últimos anos. Total de alunos de pós-graduação formados. A escola formou 5.500 alunos de graduação, mas a pós-graduação está chegando perto. Nós temos o dobro de alunos de pós-graduação em relação ao aluno de graduação no ITA hoje. Então o número é bastante razoável. A gente mostra, nós tivemos uma formatura da pós-graduação agora em junho, foram 230 doutores e 210, entre 200 e 210 mestres. Então é um número bastante considerável, né? Para se ter uma ideia, esse é um dado do início do ano, ainda não temos as matrículas do meio do ano, que a pós-graduação vai matrícula no final do ano e no meio do ano. Nós temos 2.000 alunos de pós-graduação. Essas matérias isoladas a gente tem que considerar que a gente traz o aluno para a pós-graduação
E aqueles que não estão em condições de acompanhar imediatamente, a gente volta a fazer matéria isolada. Eles ficam no programa, mas fazendo matéria isolada, pegando um pouco de conhecimento para entrar no programa de pós-graduação. Até demora um pouquinho mais para terminar, mas de qualquer forma é uma contribuição que a escola dá para quem quer fazer realmente pós-graduação. Laboratórios. Aí que vem uma outra coisa interessante do ITA, né? Bom, é uma escola de engenharia voltada para a engenharia e tem que trabalhar em áreas de engenharia dentro do possível. Nós temos um laboratório de automação mecânica, isso aí são estruturas em verdadeira grandeza de uma das aeronaves da Embraer, e o que a gente está querendo com esse trabalho, é um trabalho financiado pela FINEP e pela própria Embraer, é fazer a junção de duas seções do avião automaticamente. Uma coisa complicada é o alinhamento. O alinhamento principalmente dessa estrutura de baixo. Esse alinhamento é muito complicado, ele tem que ter um sistema de GPS interno, com várias estações de GPS interno, e controles, né, em N graus de liberdade para poder dar uma nivelada perfeita. Aí vem o outro robô, encaixa, esse robô da esquerda faz a furação, a rebitagem das duas seções. São poucas as empresas que têm esses processos implantados na sua linha de montagem. Esse trabalho aí tem sido feito com a Embraer, usando todos os equipamentos profissionais, para que se possa, daí, dessa experiência, que deve terminar até o final do ano, ser passado para a empresa rapidamente, e a empresa dar continuidade ao trabalho, né, dentro da própria empresa. Temos uma sala inteligente, onde a gente pode interagir com os alunos, né? Mas o importante dessa sala, ela foi montada, também é uma particularidade do ITA, para atender professores de ensino médio. Porque o que nós verificamos na região, e foi um projeto financiado pela FINEP também, o que nós verificamos na região é que havia uma certa deficiência na formação do nosso, não é nenhuma novidade, mas nosso professor de ensino médio. E o que a gente traz o professor para esse ambiente e dá uma elevada de nível no professor, tanto em matéria de didática, como em contato com um ambiente eletrônico mais moderno, para aqueles que puderem levar. Nós temos tido um certo problema nesse projeto, é que as escolas têm dificuldade em liberar os professores para ficar conosco ali. Isso é um curso, vamos chamar de especialização, curto, mas necessita do professor envolvido aí, tempo integral quase, para ter algum tipo de aproveitamento no curso, né? Temos túnel de vento, é uma escola de aeronáutica, tem que ter vários túneis, nós temos alguns túneis. Temos um centro de competência em manufatura excepcional, aquele laboratório de automação pertence a esse centro de competência em manufatura. O relacionamento nosso com a indústria aí é integral. Nós temos mais de 40 alunos fazendo estágios, doutoramento e pós-doutoramento nessa instalação. Né? É uma beleza isso. Quem tiver a oportunidade e quiser conhecer esse centro de manufatura, é interessante que veja. Temos, na área militar, temos um laboratório voltado para a área de guerra eletrônica. Temos um laboratório de plasma, bastante desenvolvido. Uma biblioteca excelente, não poderia deixar de ser assim. Ciência e tecnologia faz uma biblioteca, com uma capacidade de prestação de serviço muito grande. Essa biblioteca está ligada às bibliotecas de todo o país e de todo o mundo. O aluno acessa o acervo da biblioteca do apartamento ou de qualquer local dentro do ITA. É um contato bem próximo dele. E uma outra coisa importante é o que nós fazemos em termos de representação e de parcerias, né? Nós temos representação nas várias instituições, do CREA, a CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP, temos consultores da DOC, participamos do fórum de pró-reitores de graduação, de pró-reitores de pós-graduação. Então a escola não fica parada não, ela está acompanhando o que se passa em termos de ensino e pesquisa dentro do país. E parcerias com o que for, né? Nós temos parceria com várias universidades, tá aí uma série delas.
com o IME no Rio de Janeiro, só para ter uma ideia aqui das universidades. Outras instituições de ensino agora no exterior, são as parcerias estrangeiras. Uma particularidade é que nosso curso de engenharia, ele abre espaço durante um semestre para o aluno fazer estágio fora do país. Nós temos em média de 20 a 25 alunos por turma em estágio fora do ITA, em estágio nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Europa, na França e na Alemanha. E temos contato com o Moscow Aviation Institute lá na Rússia, o DLR na Alemanha, o Fraunhofer Institute, vai por aí afora, né? Tem os contatos muito estreitos. Temos também contatos e projetos com instituições nacionais, como Caixa Econômica, CC Civan da Aeronáutica, Cesar lá de Recife, lá a Cheste também lá do Nordeste. Temos participação no Secomp, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. No COIPT, nós temos um trabalho grande com o IPT aqui de São Paulo. E vai por aí afora. Mas, Fundação Casimiro, temos uma fundação de apoio. Essa fundação foi criada por itianos para apoio ao ITA. Também é um trabalho voluntário de itianos para com a escola. Temos com a Agência Espacial Brasileira, a ANEEL, a Secretaria da Receita Federal, temos projetos fortes com eles. E vai por aí afora, o INPE, a Agência Nacional de Águas. E também com empresas nossas aqui, na Embraer, Petrobras, como aqui tem, a Compsys, Polaris, Indel. E vem por aí, Stefanini, IBM, Microsoft, Borland. E vai por aí afora. E eu costumo, dentro dessa apresentação, quem inseriu esse slide foi eu. E por quê? Porque a gente precisava saber o que é que esse trabalho todo do ITA tem produzido na indústria nacional. Então eu selecionei alguns tópicos aí que eu acho que é interessante a gente também pensar um pouquinho. A indústria aeronáutica toda nasceu ali dentro do ITA e CTA. A infraestrutura aeroportuária, temos até um curso de engenharia de infraestrutura. Então a Infraero nasceu praticamente dentro desse grupo. Transporte aéreo, temos sem dúvida nenhuma um grupo forte na engenharia também de infraestrutura aeronáutica. Controle de tráfego aéreo, temos uma participação grande, tanto na eletrônica como também na infraestrutura. Certificação aeronáutica, ainda hoje temos um papel, mesmo com a criação da ANAC, ainda temos um papel muito grande. Investigação de acidentes aeronáuticos, pesquisas espaciais, talvez não saiba, mas o INPE nasceu dentro do CTA, praticamente por um itiano que fez o INPE crescer, né? A Agência Espacial Brasileira, o primeiro presidente foi o Gilvan Meira, que é itiano, atuante em 64. Indústria de defesa, Mectron, itiano, Avibraz, itiano, Composite, itiano, Compsys, itiano. Infraestrutura espacial, Centro de Lançamento de Alcântara, de Barreira do Inferno, itiano. Telecomunicações, na minha época de aluno do ITA, quando eu terminei o curso, vários dos colegas de minha turma migraram para as teles, então a Tele do Paraná, até a Telebrás também recebeu muitos itianos. Então houve uma participação e contribuição grande nas telecomunicações nacionais. A indústria automobilística, eu acho que todos conhecem o programa do álcool, o professor Stumpf, itiano lá das primeiras turmas. Guerra eletrônica, nós vimos, foi iniciativa dentro do ITA, defesa aérea também iniciativa do ITA. Então, eu acho que tem mostrado essa relação que a concepção do ITA, como foi mostrada inicialmente, ela deu resultados e continua dando resultados para o desenvolvimento socioeconômico do país. Agora, é uma escola cara? Se pergunta, né? Veja bem, nós temos os alunos, eles têm o apoio de alojamento, pagam, sem dúvida nenhuma, pagam porque nós achamos que tudo que é de graça não tem valor, então eles pagam um pouquinho. É simbólico, mas é para acostumar ao aluno a pagar as coisas. Mas a alimentação é gratuita, a assistência médica hospitalar é gratuita, e
e todo o ensino, todo o ambiente que a gente oferece para eles é gracioso, oferecemos graciosamente. Então, vamos ver o que é que significa isso. Esse pagamento de pessoal é que pesa fortemente. São os professores, são os alunos, que no primeiro ano todos são alunos do CPOR, todos têm um salário pequeno, mas têm um salário. São os salários dos oficiais que trabalham na escola como instrutores, são os pesquisadores do plano de carreira de ciência e tecnologia que também trabalham. É todo o custo de pessoal relativo ao funcionamento do ITA. Alimentação é no entorno de 620, limpeza tem que contabilizar, nós pagamos uma empresa de limpeza, por ano ela nos cobra quase 600 mil reais, energia elétrica, telefone, água, dá 47, 48 milhões. Mas ainda não conseguimos extrair o custo da energia elétrica dos prédios, dos apartamentos, que é alto, porque a gente passa lá meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, então os apartamentos com as luzes ligadas, mas ficamos aqui com em torno de 47 milhões, digamos 50 milhões. Com 2 mil alunos, a gente faz a ideia de que deve custar anualmente no entorno, anualmente, sei lá, esses 50 milhões. Mas a gente dividir isso por 12, a gente vê que dá no entorno, quem sabe lá, uns 2 mil reais por aluno por mês. Não é muita coisa, não. Alguns podem achar muito elevada essa quantia, mas talvez não seja, não. Não sei qual é o custo do aluno aqui na USP, nem na Unicamp, eu nunca ouvi nenhuma contabilidade. Nós nos preocupamos com essa contabilidade, para ter uma ideia realmente de quanto a aeronáutica está colocando de recursos dentro do ITA. E uma particularidade também, que é bom que todos saibam, é que os recursos para o funcionamento do ITA vêm do governo, vêm da aeronáutica, são recursos orçamentários, mas para manter a atividade de pesquisa e desenvolvimento, os recursos vêm de todas as fontes de financiamento que a gente pode encontrar. FINEP, CNPq, CAPES, que dá bolsas, não é? FAPESP tem bons projetos, a FAPESP conosco, tem um projeto no Parque Tecnológico que nós estamos com o IPT, é um projeto de alguns milhões de dólares. Então tem recursos bastante. Talvez não sejam suficientes, como nós gostaríamos que fosse, mas de qualquer forma é isso aí. Bom, e recursos humanos? Eu queria colocar esse slide antes de entrar no plano de ampliação do ITA. Eu acho que nós temos trabalhado fortemente com o ministro da Defesa, o ministro do Planejamento, a ministra do Planejamento, o ministro Mercadante também já nos visitou, nós mostramos para ele isso, e o ministro Haddad. O ministro Haddad, ele tem suas restrições em nos ajudar, porque ele disse, não, vocês estão fora do meu sistema. Então, nós estamos fora, mas fora do lado bom. Eu tive com ele já por 2 vezes, ele é muito simpático, muito gentil, mas ele não nos ajuda. Essa ajuda tem que ser dada pelo Mercadante, pelo Jobim e a própria ministra do Planejamento. Porque conduzir essa carga de trabalho com 180 docentes é muito difícil. Porque não é somente a carga acadêmica, nós temos uma carga de condução de projetos e nós somos muito solicitados. É impressionante, muito solicitados para a participação de projetos. Até caiu o queixo quando a FINEP nos procurou o ano passado, perguntando se nós gostaríamos de entrar no trem de alta velocidade. Mas essa é uma carga muito pesada não, vocês têm que participar, vocês têm uma competência em aeronáutica, vocês deveriam participar, e acabamos, pelo menos, nos oferecendo para estudar a possibilidade de participar do trem de alta velocidade. Mas, felizmente, ainda não andou o projeto e nós estamos quietos aqui, esperando algum tipo de orientação. Mas, desses 181 docentes, temos 130 doutores, 40 mestres e 11 bacharéis, que são as pessoas recém-admitidas, né? Nós temos uma dificuldade grande de aprovação das nossas propostas de reposição de pessoal, que devia ser uma coisa imediata. Nós ainda não conseguimos ajustar
ajustar a nossa maneira de viver a algo que o ministro Haddad criou junto com o planejamento em 2007, para as escolas federais, que foi a questão do professor equivalente. Mas nós estamos na busca, com a figura do professor equivalente, que tem uma série de cálculos feitos aí para estabelecer o número de professores equivalentes. Você pode numa necessidade, contratar pela Lei 8745 pessoas por tempo curto, para a substituição eventualmente de alguém que não pode, por alguma razão, dar aquele curso. Mas também podemos fazer substituições, não diria automática, há necessidade de realização do concurso público, mas ele já está previamente autorizado por essa portaria que cria o professor equivalente. O ministro Haddad conseguiu para os professores do quadro de magistério das universidades, e nós estamos buscando isso para o quadro de magistério dentro do que é o mesmo quadro, né, dentro das instituições militares, que é o IME e o ITA, principalmente. Mas esse é o quadro, não? A escola que tem dado uma contribuição enorme para o Brasil, tem essa dificuldade enorme de reposição do seu pessoal. Nós tínhamos até um quadro, eu acho que talvez até ele apareça aí. Ele vai aparecer, sim. Então, a variação do quadro de pessoal, para a gente só ter uma ideia, essa linha verde é o número de alunos, desde 1984 até agora. Nós saímos de 100 alunos, então 50 alunos, 60 alunos, para hoje 2.500, né, no entorno, com a entrada da pós-graduação e as matérias isoladas. Isso foi o dado de 2009. Enquanto isso, essa curva laranja mostra que os técnicos de administração caíram lá de 300 para 150, digamos. 150. E essa linha azul que diz respeito a professores, nós já tivemos 180 professores no ITA. E hoje nós estamos com professores só. Estamos com 148, com um déficit aí de alguns professores e sem possibilidade de contratação para substituição. E uma outra coisa interessante é esse gráfico que foi montado recentemente. Em função dessas dificuldades de contratação impostas pelas regras de governo, nós temos certos vazios. Vejam bem que nós temos a idade versus tempo de casa. Veja bem, em relação à idade, está a linha dos 60 anos aqui, tem vários já atingindo 70 anos, que é a compulsória. Tem um ali, vermelhinho aqui, que está com 70 anos já para serem. E aqui está 35 anos de casa. Significa que esse pessoal já pode se aposentar, está ali. E nós temos um gráfico dinâmico que mostra essa nuvem caminhando aqui. Daqui a uns 10 anos, se a gente continuar sem contratação, a gente pode fechar as portas do ITA e dizer até logo que não dá para funcionar mais. Mas esperamos que não deixem isto ocorrer. O ruim é que esses vazios aqui, que é de período sem contratação, que daqui a pouco eles vão perturbar a gente, né? Tem vazios aqui, outro vazio mais recente é esse aqui. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente nós não estamos na Suíça, nem na Suécia, nem na Inglaterra. Bom, mas nós ousamos assim mesmo pensar em ampliar o ITA. E por que não? Nós vimos que nós temos apenas aproveitado 30% daqueles que passam no vestibular, que têm condições de serem admitidos e fazerem um bom curso. E com isso nós pretendemos criar um ambiente melhor para a divisão fundamental. Tá? Aqui um auditório, essa parte de baixo é um auditório para 1.200 alunos, que é a nossa expectativa de dobrar o número de alunos da graduação. A pós-graduação vai junto, mas em primeiro lugar nós temos que dobrar o número de alunos da graduação. Temos aqui uma vista do prédio dos apartamentos, já temos até um projeto detalhado, já foi feito, já foi encomendado. Pretendemos começar assim que os recursos começarem a surgir. E o CPUR nós não podíamos deixar de ampliar, porque o CPUR fica anualmente com 120 alunos e mais o pessoal que faz opção para o quadro de engenheiro. Então tem que ter um ambiente.
E aí eu ouso dizer que com 150 milhões de reais a gente faz tudo isso, só para deixar todos entenderem que não é um dinheiro que o país não possa arcar, né? Temos certeza que nós vamos encontrar bons parceiros nessa obra aí. Nós estamos agora no processo de convencimento das pessoas, que é importante para o país, nesse quadro que a gente vive, precisando de engenheiros de qualidade. A nossa proposta não é formar massa, é formar qualidade, e com esse passado, talvez, dobrando o número de alunos da graduação, a gente possa contribuir um pouquinho melhor e fortalecer um pouquinho a ciência, porque vários itianos migram para a área de ciência. Está aí o Brito Cruz, está aí o Carlos Nobre, que migraram para a ciência, o próprio Gilvan Meira, que hoje está aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP. E vai por aí, né? São 150 milhões de reais que nós achamos que seriam suficientes para a gente trabalhar. E precisariam apenas dobrar aquele número de 150 ou de 300, dobrar para uns 600. Nós temos que atuar muito na área de apoio, no pessoal técnico administrativo, que está muito ruim, mas está aí, dobrar o número de efetivo. Certamente dobrar o número de efetivo vai significar dobrar aquele número de 47 ali. Isso aqui alguém pode não gostar, mas eu acho que gasta-se muito dinheiro inutilmente em outras aplicações. Talvez essa aplicação aí seja mais nobre. E com isso eu acho que eu procurei, em poucas palavras, não ousando entrar na questão de atividade de engenharia no país como um todo, mas apenas procurando mostrar um exemplo de uma instituição que tem dado uma grande contribuição, nós acreditamos, ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, e muito mais fortemente na área de apoio às indústrias. Nós trabalhamos com indústrias, e também tem uma coisa que eu acho que é importante frisar. Como o ITA nasceu de uma cooperação internacional, o ITA continua fortemente vinculado a um programa de cooperação internacional, porque essa troca de energia com escolas de alto nível de países mais desenvolvidos, eu acho que só traz benefícios para a nossa escola. É isso aí. Eu agradeço a todos. Muito obrigado e estamos à disposição. Espero, pelo menos, ter deixado uma mensagem aqui. Obrigado. Muito obrigada, brigadeiro Reginaldo. A gente vai arrumar aqui a frente da sala, aqui, colocar as cadeiras para a nossa etapa do debate. E para esse debate eu queria pedir ao Peterson, do Instituto de Relações Internacionais da USP, que venha aqui também nos acompanhar aqui na frente, já que o Peterson e o Instituto de Relações Internacionais são co-organizadores dessa sessão de hoje do nosso seminário. Enquanto a gente começa a receber as inscrições aí de questões para o nosso debate, por favor, se eu quiser sentar, eu vou aproveitar para anunciar também a sessão da próxima semana, em que nós teremos aqui a presença da Carolina Costa, que é mestranda em Engenharia de Produção pela Poli da USP, e gerente comercial para Ciências da Vida do Consulado Geral Britânico em São Paulo, e que vai discutir conosco a questão, o tema, as agências de inovação inglesas e suas estratégias de entrada no Brasil. E eu considerei que foi extremamente interessante a apresentação do brigadeiro Reginaldo, situando esse panorama da evolução do ITA e da formação que ele fornece, e principalmente porque aqui dentro do Observatório da Inovação, uma das atividades que nós estamos começando a desenvolver, uma vez e que está dentro do quadro de criação do Observatório da Inovação como núcleo de pesquisa da USP, aprovado que foi o projeto que nós apresentamos num edital que foi lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, uma das atividades que nós estamos começando a desenvolver é um projeto
de desenvolvimento de indicadores de inovação para o Brasil. Indicadores que permitam ao Brasil se comparar aos demais países, em termos de como ele está se comportando nessa questão de inovação. E dentro desse projeto dos indicadores de inovação, tem uma parte desses indicadores que nós nos propusemos a tratar especificamente indicadores de engenharia. E eu acho que esses indicadores de engenharia, num sentido bem amplo, em que a gente quer trabalhar desde a questão da formação dos engenheiros e dos problemas que nós temos, que têm sido percebidos, como o senhor relatou, em relação à formação dos engenheiros para o Brasil, até a evolução qual é a evolução que esses engenheiros têm na atuação profissional do Brasil. E aí, então, em relação a isso, eu já vou fazer uma primeira questão, que me chamou a atenção, dentro das questões que nós temos percebido sobre os problemas de engenharia, e que tem sido relatado, inclusive, num seminário anterior, aqui no nosso primeiro seminário desse ano, que foi feito aqui na Poli. Um dos problemas indicados para esse alto nível de evasão que se tem dos alunos de engenharia no Brasil, uma das hipóteses é que isso tem a ver com problemas na formação já no ensino médio. A gente está aqui falando de uma escola de engenharia, como o senhor bem disse, que eu acho que pega o que é talvez a elite dos candidatos vindos do ensino médio, né? Mas me chamou a atenção, e que acho que isso explica talvez exatamente um nível de evasão muito inferior ao que é a média nacional, como o senhor relatou, mas me chamou a atenção exatamente que um dos projetos que vocês têm é um laboratório para atender professores de ensino médio, né? E eu gostaria, então, que o senhor nos relatasse um pouco, talvez desenvolvesse um pouco mais isso e dissesse o porquê de vocês estarem fazendo isso, qual é o tipo de benefício que vocês percebem ou buscam para o ITA quando desenvolvem um trabalho como esse. E um outro aspecto que acho que também, dentro dessa questão de inovação em geral, chama atenção, é o fato de que vocês têm tradicionalmente uma cooperação internacional com diversas entidades e escolas no mundo. Eu acho que seria interessante se o senhor pudesse desenvolver um pouco mais esse ponto e nos relatar qual tem sido a evolução dessas cooperações que o senhor percebe e como é que se vê isso em termos de futuro, considerando a evolução da engenharia e da indústria no Brasil. Então, são algumas primeiras questões, depois a gente está aberto, a gente tem uma inscrição ali do Rafael e do Demétrio e da Simone. Então, eu vou pedir para o Rafael e para a Simone apresentar as questões já, e depois a gente recolhe mais outras questões. Meu nome é Rafael, sou pesquisador do Observatório, mas na verdade as perguntas vieram pela internet, são 3 perguntas. Uma delas é do Dijan Rosário. Ele diz o seguinte: já ouvi uma estatística que em torno de 30% dos ingressantes do ITA são alunos provenientes do estado do Ceará. Por outro lado, temos no Nordeste centros de controle de lançamento como o de Alcântara e da Barreira do Inferno. Não seria uma boa iniciativa expandir o ITA para além de São José dos Campos, ampliando a formação da massa crítica de alta qualidade em engenharia proporcionado pela instituição e outras regiões do país? Outra pergunta. Essa outra pergunta é do professor José Carvalheiro, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto e da Fiocruz. Ele está dizendo que a Folha de hoje tem uma matéria sobre a nova tendência de Harvard e do MIT na criação de iLabs, Innovation Labs. Falam em tratamento multidisciplinar, etc. Ele pergunta ao expositor: como o ITA trabalha a interdisciplinaridade? Outra pergunta é do Marconi, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco.
O que fazer para minimizar a evasão de engenheiros para áreas que não focam em inovação tecnológica, como o setor financeiro? Eu vou pedir ao reitor que responda a essas primeiras questões, e enquanto isso o Flávio vai se encarregar de fazer a circulação do microfone aqui na nossa plateia. Bem, está complicado aqui para me encontrar no meio de tantas perguntas, mas eu vou tentar navegar de forma tranquila, no sentido de responder pelo menos a maioria delas. Bem, inicialmente, com relação à evasão. Vamos falar sobre evasão, que esse tema é um tema que interessa muito ao ITA. Bem, nós, na análise que fizemos inicialmente, verificamos que várias são os motivos e as razões que provocam essa evasão. Bom, uma das questões foi apontada claramente, que é o preparo do aluno para enfrentar curso de engenharia, certos problemas vindos da escola média. A outra questão é como esses 300 mil ingressantes, eles são oriundos, são alunos de todas as escolas particulares e privadas, privadas ou públicas desse país. Parte desses alunos, eles não têm condições financeiras de se manter na escola. Vão para um curso noturno, tentando se equilibrar em um programa um pouquinho mais puxado, e acabam desistindo por não conseguirem, não poderem terminar o curso. Bom, a gente tem duas razões. Tem a pouca preparação, talvez essas duas razões estejam uma ligada à outra, mas também temos a questão do poder aquisitivo. Certo? A questão é da pessoa não poder ou não ter condições financeiras, apesar do governo ter criado um programa de apoio ao estudante carente nas universidades privadas. E tem dado, acho que tem dado certo, eu não sei, eu não tenho números a esse respeito. Mas, de qualquer forma, a evasão é muito grande. A evasão, de qualquer forma, é muito grande. E talvez a evasão, o motivo maior, se prenda à preparação. Esse talvez seja o principal foco de preocupação, talvez, do governo em melhorar o seu nível de ensino. A gente investe muito na universidade, mas investe muito pouco na escola básica. Vamos chamar básica desde o primário, lá da escola maternal até a preparação para o vestibular. Entendemos nós, pela pesquisa, pela observação que nós fizemos, que realmente a nossa escola de ensino médio, ela merece um pouquinho de atenção nossa. Não é só a questão do professor ser mal preparado, porque ele também teve origem numa escola que o formou de uma certa forma, talvez não muito bem. Mas esse professor, ele, quando entra numa escola, em função do salário dele, ele é obrigado a ficar pingando de escola em escola, trazendo uma pouca atenção dele para com os alunos. Não há muita interação entre professor e aluno. Eu morei 4 anos a primeira vez nos Estados Unidos, as minhas filhas eram pequenas e frequentavam uma escola elementary school, uma escola básica, digamos, primária. E eu sentia que havia uma preocupação muito grande do corpo docente dessa escola com os alunos. E passavam o dia inteiro juntos. Eu acho que aqui é quase impossível se fazer isso. É muito mais difícil. Então, não estou me referindo somente à questão de preparo, mas também tem uma questão financeira. Aqueles bons professores também não têm tempo de se dedicar muito às suas aulas e aos seus alunos. Com isso, o que é que se traduz isso? Se traduz numa preparação não muito adequada a uma universidade demandante, a um curso demandante como os cursos de engenharia.
O ITA, apesar, nós dizemos no ITA, também costumamos mencionar, são alunos que se destacaram nos cursinhos, mas nós temos problemas com eles. A evasão é pequena. Mas se vocês imaginem, botar 100 alunos que foram pontas de turma, um tem que ser o primeiro e um tem que ser o último. Aí também temos um pequeno problema de ajuste. E a escola se preocupa com isso, de ajuste do aluno. Às vezes, essas saídas, elas são saídas porque o aluno não se ajustou ao modelo da escola. Ele acabou se desentendendo, apesar de ele ser excelente, ele tirando notas boas, mas aí às vezes começa a cair porque perde o interesse. Perde o interesse porque ele não é mais aquele expoente que era antes de chegar na escola. Ele é mais um naquele universo de 100 e poucos da turma dele e 500, 600 do ITA como um todo. Então, existe esse problema e que eu acho que há necessidade de uma correção. A nossa proposta em criar aquele ambiente foi por termos identificado, inclusive, um próprio programa dentro da FINEP, que daria apoio à criação de um ambiente para a melhor formação, digamos, ou a especialização dos professores de ensino médio. Já depois de termos identificado que a formação deles não estava adequada para encararem uma turma e prepararem essa turma fortemente para enfrentar uma universidade. Tivemos dificuldades? Tivemos, porque as escolas não estavam liberando os professores como a gente gostaria que fosse. Como a liberação depende da diretora da escola ou do diretor da escola, normalmente era difícil liberá-lo. Mas temos tido sucesso, inclusive, na formação desses professores, e eles estão, pelo menos no entorno de São José dos Campos, as escolas têm melhorado. Bom, essa foi uma parte, não sei se eu me perdi demais aqui. Mas vamos à questão do Ceará. Realmente, eu estive no Ceará há 2 ou 3 anos atrás, fazendo palestras para os alunos de cursinho. Foi um pouquinho antes do vestibular do ITA, para ter um papo com o pessoal sentir um pouquinho o interesse nosso em que eles prestassem o vestibular e fossem aprovados. Foi uma interação muito boa, mas eu tive também contato naquela minha ida ao Ceará, tive contato com o secretário de Educação do Estado do Ceará e com o presidente da FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará. E na conversa com ele eu demonstrei uma certa preocupação, pelo menos minha. Eu também sou do Nordeste, eu não sou do Ceará, mas sou de Pernambuco. Mas não migrei para lá por ter feito o ITA, eu já estava no Sul, no Sudeste, quando eu fui para o ITA. Mas a minha preocupação é a seguinte, é que em transmitir tanto ao secretário de Educação como também ao presidente da FIEC, é que eles deveriam fazer um esforço enorme para a criação de atrações dentro do estado do Ceará para que aqueles itianos que terminassem o curso pudessem voltar para o Ceará. Porque senão ocorre o que sempre ocorre. Esse pessoal é absorvido aqui em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, Paraná, e aí? Então aquele esforço enorme de formação, porque a cidade, principalmente a cidade de Fortaleza, tem grupos excelentes de formação de estudantes, até para competição, em competições internacionais. Mas eles precisam criar empresas lá. Ou itianos criarem empresas. Temos alguns itianos. A Troller, por exemplo, que todo mundo conhece, é uma empresa que foi criada por itianos. Foi vendida lá para Ford depois. E outras empresas existem ali na região. Que precisaria nascer um pouco mais, de forma que pudéssemos atrair de volta para o Nordeste esses alunos que vêm para o ITA. Agora, também existe uma questão muito relevante atrás de tudo isso, é a preocupação de algumas regiões em que a Aeronáutica, o Ministério da Defesa, leve
um campus avançado do ITA, ou para o Nordeste, ou para a região Norte. Nós já tivemos consultas de várias regiões. No entorno de Alcântara, nós tivemos uma dos políticos locais. No Norte, lá em Manaus, também tivemos de Brasília, até recebemos lá a Secretaria de Educação à época, entregamos para ela todos os planos do ITA, todas as ideias do ITA, para que se elas quisessem montar uma estrutura, nós daríamos apoio, mas não o ITA se montando lá. Recebemos de Araraquara também uma consulta, e a última consulta, que está muito forte agora, veio por intermédio do deputado federal Nelson Marqueselli. Ele está fazendo uma força enorme para que o ITA monte um campus avançado em Pirassununga. Aí, puxa vida. Veja bem, o que é que nós estaríamos resolvendo levando o campus avançado do ITA para Pirassununga? Porque nós temos São Carlos ali do lado, com 2 escolas excelentes, uma federal e outra estadual, não haveria mais necessidade de um campus avançado do ITA. Agora, para a colocação de um campus avançado fora de São José dos Campos, como nós vimos, existe ainda, o ITA é pequeno, ainda tem espaço para crescer, para dobrar inclusive o número de alunos. Agora, para a instalação fora de São José dos Campos, aí a necessidade de recursos é enorme, e a aeronáutica não estaria disposta a pagar essa conta sozinha, né? Porque, como vimos ali, são 50 milhões para essa instalação pequenininha. Mas também a escola sozinha não funciona. Ela está embutida dentro de um ambiente de pesquisa e desenvolvimento enorme, onde tem um setor aeronáutico e um setor espacial em ebulição ali. Então, ela sozinha, num ambiente fora de São José dos Campos, talvez não prosperasse. E haveria necessidade de um esforço sobre-humano dessas 180 pessoas que tem aí, para se desdobrar indo para fora. Quando nós montamos o ITA, nós trouxemos professores dos Estados Unidos. E contratamos alguns aqui no Brasil. Mas há necessidade disso, de uma força enorme, fora recurso financeiro, mas uma força enorme de levar professores para lá. Agora eu tenho que botar aqui os óculos, você botou uma letra aqui que eu não estou enxergando direito. Pronto. Bom, a questão dos Innovative Laboratories, a respeito de interdisciplinaridade. Bom, lá no ITA nós sempre nos preocupamos com essa questão de interdisciplinaridade. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos nos acoplando com a Unifesp, com a USP, já nos procurou, e temos projetos na área de saúde. Porque eu acho que é relevante isso. Na hora que o médico vai a um laboratório onde vários assuntos que são, pelo menos para o leigo, de pouco interesse para a medicina, encontra lá um amparo enorme. Por exemplo, está nos acompanhando aqui o Brigadeiro Matielli, ele foi o diretor de saúde aeronáutica, é médico, tem PhD e está ali já em contato com Deus e o mundo ali, tentando fazer um casamento entre a engenharia com a medicina. Temos projetos na área de próteses e outros projetos, mas já tem 2 patentes que estão saindo aí, então as coisas, a gente se preocupa com isso, sem dúvida nenhuma se preocupa. Talvez não no mesmo nível que se preocupa escolas como Harvard, MIT, que tem outro nível de preocupação. Mas nós chegamos lá, devagarinho, tem que ser passo a passo. Nós não podemos nos descurar dessa questão da interdisciplinaridade. Bom, o que fazer para evitar a evasão para o setor financeiro? É difícil, essa é uma questão extremamente difícil. A gente entende o seguinte, que a área financeira necessita de pessoas que tenham uma visão muito ampla de exatas. Os nossos economistas têm, mais ou menos, mas o engenheiro tem uma visão mais ampla, acreditamos nós. E eles encontram campo de trabalho no setor financeiro facilmente. O ITA tem perdido, como nós vimos ali, no entorno de 130, que não é um número exagerado. Então, eu diria para 5 mil
e 500 perder 130, 150 ou 200 não é tão significativo assim. Mas a gente, para evitar isso, tem que saturar. Então tem que deixar o pessoal ir para o banco até saturar os bancos. Depois a gente tirar proveito. É isso que a gente tem que fazer. No setor aeronáutico, nós começamos a formar engenheiros de aeronáutica num país que não fazia nem bicicleta. Mas daqui a pouco está o pessoal falando sobre aeronáutica e hoje nós temos uma indústria aeronáutica. Estamos fazendo isso no setor espacial. Daqui a pouco as indústrias começam a brotar com mais força, com mais presença no programa espacial brasileiro. E no caso do setor bancário, a gente tem que, em lugar, oferecer salários melhores. Às vezes a gente diz para a própria Embraer, vocês têm que ter salário para contratar o itiano, senão ele vai para o setor financeiro, ele vai para a Petrobras, ele vai para... Nós temos vários itianos no Banco Central, pô. Não faz sentido, mas temos lá, com 14 itianos no Banco Central. Temos na Petrobras, temos 30 e poucos itianos na Petrobras. Então eles fogem. Eles não deixam nunca a área técnica. Alguns saem, mas são poucos aqueles que saem. Mas nós também temos curso na área de organização dentro do ITA. Dá também uma certa visão de empreendedorismo. Tem muitos empresários saindo lá novinhos, tentando enfrentar a vida como empresários, e tem dado certo. Né? Eles têm criado várias empresas pequenas. Eu acho que já me alonguei muito. Né? Meu nome é Simone, eu sou estudante de mestrado do curso de Engenharia de Produção aqui da Poli. Eu tenho duas questões. A primeira é sobre a diferença entre o número de aprovados e de matriculados no ITA. Então, eu queria saber se essa diferença entre os aprovados e matriculados é em função do número de vagas para o curso, ou se depois de aprovado existe uma outra seleção que o ITA faz para que sejam matriculados um determinado número de aprovados. Eu já respondo essa direto. Só existe um vestibular, e dos aprovados nós selecionamos em função do número de vagas o número de pessoas para serem matriculadas. Tá certo? Certo. A segunda questão... nota mínima. A segunda questão é sobre a investigação dos acidentes aeronáuticos. Eu queria saber qual é o papel do ITA, onde ele atua exatamente, e se vocês têm percebido algum avanço dedicado a essas investigações no cenário nacional e no próprio ITA. Não, o ITA atua indiretamente, eu diria. Né? Nós temos 2 cursos voltados para a área de segurança de voo. Temos um curso de especialização em segurança de voo e aeronavegabilidade continuada e um mestrado profissional. Esses cursos procuram dar uma visão aos aeronavegantes de todo o sistema, como é que ele funciona, e as preocupações que existem, muito fortemente ligado ao fator humano, porque o fator humano é importante dentro de uma investigação de acidentes. Agora, o ITA também contribui na investigação da causa física, né? O que ocorreu ali, se houve algum problema com os motores, com a estrutura, fazendo as análises. A responsabilidade de uma organização do Estado-Maior da Aeronáutica que se chama CENIPA. Mas nós ajudamos, nós contribuímos com isso. Tá certo? E a nossa preocupação com esses 2 cursos é deixar os aeronavegantes conscientes da responsabilidade que têm dentro de uma atividade aeronáutica. Certo? É mais isso aí. Por favor. Brigadeiro, obrigado pela excelente palestra. Tem uma pergunta também muito precisa que saiu de um daqueles slides, que tem o destino dos itianos. Eu vi que tem muitos no exterior. O senhor tem ideia no que eles estão engajados? Tem alguma... O senhor disse que não tem, o ITA ainda não faz um acompanhamento sistemático, mas talvez o senhor conheça alguns casos e possa dizer um pouco quem são esses itianos que vão para fora, se eles vão e voltam, enfim. Eu acho que vão e voltam. Nós temos vários itianos da Schlumberger. Eles estão na área de petróleo, né? Vão para a África, vão para fora e depois voltam. São aqueles itianos que estão olhando inicialmente a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E acabam ganhando muito dinheiro. Como a atividade é muito estressante, eles passam muito tempo fora de casa, acabam retornando. Temos itianos na ONU.
Eu, quando estive na ONU, encontrei 3 ITEANs na ONU. Tinha um até já num nível bem elevado dentro da ONU. Mas dentro dos trabalhos normais da Organização das Nações Unidas, não voltado para a área tecnológica. Encontramos com alguns ITEANos na área de consultoria, lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Tinha vários ITEANos lá. Temos alguns ITEANos do lado da Califórnia, na Califórnia, mas já atuando na área tecnológica. Então, é bem amplo o leque de atuação dos ITEANos dentro ou fora do país, né? Mas o grande número desses ITEANos estavam voltados para a área de petróleo. Não sei por que cargas d'água, deve pagar muito bem essa área. Obrigada também pela palestra. Meu nome é Zil, eu sou pesquisadora aqui do Observatório e doutoranda do Departamento de Sociologia. E a minha pergunta vai um pouco mais na relação universidade-empresa. Se o senhor puder comentar um pouquinho mais qual que é a participação hoje do ITA no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que talvez, eu acho que é uma experiência que talvez torne referência, né, no Brasil, pelo envolvimento das empresas, de grandes empresas, o aporte de recursos, enfim, que está sendo direcionado para lá. O senhor comentou que tem o IPT e o ITA estão participando. Se puder comentar um pouquinho melhor isso. E a outra pergunta é em relação à pós-graduação, porque há um tempo atrás a Embraer criou o curso de especialização, justamente, eu acho que tentando... Eu estudei Embraer no mestrado. E na época eles diziam que estavam criando um curso justamente porque tinham vários engenheiros que se formam no ITA, mas vão para o setor financeiro, e eles precisavam de mão de obra para a indústria deles e estavam criando um curso próprio. Eu queria saber se o ITA participa com a Embraer nesse curso. Eu não sei se usa infraestrutura, se tem professores associados, enfim. Ou se o ITA tem esse tipo de parceria com outras empresas. Porque hoje tem algumas empresas que estão procurando a universidade para criar cursos conjuntos, né? Eu sei de outros casos, e queria saber se o ITA tem esse tipo de atividade. Pois não. Obrigada. Então vamos primeiro essa segunda pergunta, que ela é mais interessante. O ITA, bom, vamos falar sobre a Embraer. O ITA criou no passado um curso de especialização que foi convertido num curso de mestrado profissional. Esse mestrado profissional hoje, ele existe, eu tenho a impressão, desde 2000, 2001. Ele já formou mais de 1.000 profissionais para a Embraer. Qual era a preocupação da Embraer? Bom, em primeiro lugar é que a Embraer não estava se vendo em condições de contratar o aluno do ITA, né? Financeiramente, ele prefere outras empresas. Alguns ficam, e ela é administrada ainda hoje por ITEANos. Mas a Embraer, em contato com o ITA, foi montado um curso de elevação de nível, no mestrado profissional, de engenheiros de outras especialidades. Esses engenheiros passam 2 anos lá em São José dos Campos, no ITA, e na Embraer, porque eles têm uma unidade também que a gente leva o pessoal para dar cursos lá. Eles fazem as suas teses de mestrado, os seus programas de mestrado dentro da empresa, em temas voltados para a empresa. Eles recebem uma carga forte de aeronáutica. Então, quando eles terminam o curso, quando terminam o mestrado, eles já têm emprego garantido e já tem aquela tintura aeronáutica que a Embraer precisa para botar o pessoal já direto nas suas linhas de montagem e fabricação. Então, foi um curso de sucesso. Nós temos hoje... talvez uns 300 a 400 alunos matriculados da Embraer lá no ITA ainda nesse programa, que vai continuar, porque a Embraer usa esse programa para a substituição da sua evasão normal e natural anual, que é da ordem de 100 a 200 engenheiros. Então esse pessoal sai e entra gente nova ali. O projeto do Phenom 100 foi praticamente feito dentro de um programa dessa natureza. Então foi um projeto de sucesso na empresa. Nós temos programas com outras empresas, da mesma natureza. Hoje, a VSE, que é a Vale Soluções de Energia, trabalha conosco no mestrado profissional em turbinas a gás. O ITA tem um grupo forte de turbinas a gás, está se capacitando mais ainda, porque a empresa VSE, Vale Soluções de Energia, ela tem interesse
na turbina estacionária, e nós temos interesse na turbina aeronáutica. Então a gente acopla as duas coisas, temos um programa grande, inclusive envolvendo a TGM aqui de São Paulo. Então é um programa de sucesso, eu diria. Já tivemos um programa com o Instituto de Aeronáutica e Espaço na formação de profissional em propulsão de foguetes, evidentemente. Essa foi uma colaboração com o MAI de Moscou, da Rússia. Esse programa também foi um sucesso. Tivemos um programa desse com a Pilkington no passado, formação específica na área de produção, com a Pilkington. Está nascendo um outro programa semelhante da própria VSE, mas já na área de motores, conosco. Nós participamos no setor automobilístico com a Unicamp, também um mestrado profissional. E são iniciativas das empresas, as empresas nos procuram. Temos um que está com a ANAC, sendo estudado agora com a ANAC, na formação de pessoal para a ANAC. Então é muito dinâmico esse processo e nós temos realmente muita gente interessada. A questão nossa só é a disponibilidade dos professores para atender o programa. E a primeira pergunta qual foi agora já? Do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Tá? É um empreendimento belíssimo em São José, houve um esforço todo pessoal da Prefeitura de São José dos Campos para a montagem do parque e hoje está se tornando uma realidade. As empresas âncoras já estão lá, a VSE, a Vale está ali com a instalação lá de uns 200 milhões de dólares. Está a Embraer, junto com o IPT, montando um centro de desenvolvimento em tecnologia aeronáutica. Na área de compósitos, nós temos uma participação muito grande na área de compósitos, juntamente com o IPT, e na área de estruturas leves, metálicas também, mas aí eu tenho a impressão que não envolve IPT não, é o ITA com outras universidades. São projetos grandiosos, projetos multimilionários, e que realmente tem dado certo. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, do jeito que está, nós estamos levando a área de saúde para dentro do parque, tem a Unifesp, está por perto, né, tem uma instalação já da Unifesp, tem da FATEC também, está lá em São José dos Campos, no parque. Então está uma ebulição enorme. O Parque São José dos Campos é um parque que, mais um pouco de tempo, vai dar exemplo de como se monta um parque tecnológico. E houve uma contribuição, colaboração do ITA desde o início, né? De ITA e de ITEanos, né? Porque o Américo Pacheco foi um dos que participou fortemente, ele é professor da Unicamp, mas é ITEano, e teve pessoal da Promon, ITEanos da Promon, o Ricardo Corrêa, teve o professor Mical também. Então houve uma participação enorme de ITEanos no sentido de ajudar a cidade de São José dos Campos a montar o parque, embora o parque seja um parque estadual, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E a minha pergunta é mais para fechar também. A gente tem se discutido bastante a questão da indústria de defesa no Brasil. Reorganizar, promover, estruturar melhor o setor. O senhor, na perspectiva do ITA, já tem sentido algum impacto? Como o senhor acha que isso vai ocorrer nos próximos anos? Eu não sei muito bem como é que vai ser. O ITA não foi uma escola voltada para o setor militar propriamente, né? Ele foi uma escola ampla, civil, aeronáutica. Nós temos uma componente, evidentemente, que eu mostrei aqui, que aquele programa é um programa de pós-graduação em aplicações operacionais. Aquele é voltado para o setor militar. Mas não tem havido nenhuma ligação com nenhuma indústria de defesa, no sentido de envolver mais o ITA, tanto na sua parte industrial, como na sua parte de formação de recursos humanos diretamente. Talvez falte isso, até o próprio Jairo Cândido da Fiesp, ele tem reclamado um pouquinho, que ele gostaria de ver a participação maior do ITA. Mas no caso específico, o ITA tem que ser estimulado, ele não pode se estimular. Estimulado tem respondido a contento, com teses de mestrado voltadas para o setor. Uma das teses foi aquela blindagem que hoje uma das empresas aqui nossas usam. Essa blindagem foi fruto de uma tese de mestrado, né? Então, há uma contribuição mais indireta, né?
A Vibraz, por exemplo, ela foi montada por um iteano e hoje é dirigida por um iteano. Então, a Mectron, que é do setor de defesa, é sem dúvida nenhuma. Agora, para que a gente se envolva mais ainda, é necessário que nós sejamos procurados. A Embraer nos procura. A Embraer trata conosco do seu futuro. Isso não tenho dúvida não. Nós temos projetos que estão olhando daqui a 20 anos junto com a empresa. E a empresa aeronáutica é assim, senão ela está olhando para o pé, ela morre. O próximo produto bota a empresa em falência. Mas há necessidade realmente da indústria de defesa estar mais perto do ITA, o que não tem acontecido. Obrigado. Bom, acho que está no nosso horário de encerrar os nossos trabalhos aqui, os nossos debates. Eu quero, em nome do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Relações Internacionais, mais uma vez agradecer a presença do Brigadeiro Reginaldo dos Santos. Como coordenadora executiva do Observatório, agradecer a colaboração do Instituto de Relações Internacionais na organização dessa palestra. E, novamente, lembrar a todos que na próxima semana, dia 20, nós teremos aqui a presença da Carolina Costa para discutir um outro tema importante relacionado à inovação, que é uma primeira palestra que nós estamos organizando sobre agências de inovação. Especificamente essa palestra, a gente vai trabalhar a questão das agências de inovação inglesas e a sua estratégia de entrada no Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Essa é outra questão que nos interessa. Porque nós temos